E aí, pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai definir dois sujeitos que são muito importantes em análise, que é o supremo e o ínfimo de um conjunto. Esses dois caras, na verdade, vão ser números especiais que a gente vai escolher que vão estar associados a conjuntos, ou pelo menos a determinados conjuntos. Só que a gente vai fazer um passo a passo, a gente tem um certo caminho para percorrer. Primeiro a gente define o que é conjunto limitado, depois a gente vai entender o que é cota de um conjunto, depois a gente vai definir o que é sub e o que é inf. Então vamos lá. Olha, a primeira definição que eu vou apresentar, ela está num formato um pouco abstrato, né? Vamos pegar aqui um conjunto S, tá? Um conjunto não vazio, e vamos admitir que esse conjunto tem uma relação de ordem, tá? Uma relação de ordem que eu estou marcando aqui como menor, né? Esse sujeitinho aqui. Aquela história, esse S pode ser os naturais, pode ser os racionais, tá bom? Só estou colocando num formato mais geral. Aí digamos que a gente pegue um subconjunto X contido em S, né? Então você tem um conjunto grande, que é o S, e aí você vai tomar dentro dele um subconjunto que eu estou chamando de X, né? A gente vai dizer que ele é limitado superiormente se existir um beta no S, que é o conjunto maior, digamos assim, né, que é o conjunto que contém o X, de tal modo que todo elemento de X grande é menor ou igual que esse beta aqui. Tá? Se isso acontecer, a gente vai dizer que o conjunto é limitado superiormente. Nesse cenário, a gente fala que o beta é uma cota superior para X. Né? Então a gente coloca aqui, beta é cota superior para X, né? E de forma similar, a gente define conjunto limitado inferiormente, né? Ele vai ser limitado inferiormente se existir um alfa pertencente ao S, né? Tal que o alfa é menor ou igual que x para qualquer x em x grande, né? Em x maiúsculo, tá? E nesse caso, a gente fala que o alfa é uma cota inferior para x, né? E a gente diz que o conjunto X é simplesmente limitado se ele for limitado superiormente e inferiormente. Vamos colocar alguns exemplos aqui. Agora vamos bater um papo sobre três exemplos bem simples, tá? Na verdade, eu estou mais interessado no exemplo do item B. Eu vou deixar isso claro daqui a pouco, tá? Olha só o item A, né? Acho que não tem muito mistério, né? Dá para perceber sem problemas que o conjunto dos números naturais ele é limitado inferiormente, né? Quem é o limitante? Um limitante inferior para ele é o número 1, né? Então, você sabe que esse cara aqui é limitado inferiormente. Limitado inferiormente, vou colocar assim, né? Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, 1 é menor ou igual que n para todo n pertencente a n, né? Esse sujeitinho aqui no item B, ele já é limitado superiormente, né? Uma cota superior para esse conjunto é o próprio meio, né? Então, esse cara aqui ele é limitado superiormente, tá? Limitado superiormente. E já esse cara no item C, ele é limitado tanto inferiormente como superiormente, então esse cara a gente chama ele de limitado. Limitado, bom? Então, três exemplos simplesinhos para a gente ilustrar, né, o conceito de limitado superiormente e inferiormente, né? Mas vamos bater um papo, em especial com o item B, né? Nota que quando a gente fala de cota inferior, né, ou seja, esse sujeitinho que limita inferiormente o conjunto, ou quando a gente fala de cota superior, como no caso aqui o meio é uma cota superior para esse conjunto, né? A gente sabe que todo elemento está abaixo do meio, né? Aqui o meio é cota inferior e o 1 é cota superior. Essas cotas, pessoal, elas não são únicas, né? Por exemplo, pega aqui a letra A, né? Assim como 1 é cota inferior, qualquer outro número que você pegar abaixo do 1, ele vai continuar sendo uma cota inferior para o conjunto, né? Ó, dá uma olhada aqui no item B, né? No item B, a gente tem também várias outras cotas que são
superiores, né? Qualquer cara que você pegar acima do meio continua sendo uma cota superior, tá? Bom, então vamos explorar esse exemplo um pouquinho mais, né? Vamos notar o seguinte, ó. O meio ele está aqui, né? Conforme eu já comentei, qualquer número que está acima do meio continua sendo cota superior para B. Só que se você parar para pensar um pouco, você vai observar o seguinte. Esse meio, ele tem uma coisa especial, pelo menos quando você se refere a cotas, né? Cotas superiores. Entre todas as cotas superiores, dá uma impressão para a gente de que esse meio é a menor das cotas superiores, né? Agora, será que a gente consegue provar isso algebricamente, né? De fato a gente consegue. Nota o seguinte, ó, o meu conjunto universo aqui é Q, tá bom? Então eu estou pensando sempre que as cotas são elementos de Q, tá? Essa é uma observação importante para a gente bater um papo na próxima aula, tá? Pois bem, vamos fazer o seguinte. Tome um beta que está em Q, né? Toma beta em Q, tal que o beta é menor do que meio. Então, naquela figurinha que eu fiz ali, ó, eu estou pegando o beta aqui, tá? Vou pegar o beta aqui, abaixo do meio. Agora vamos pensar um pouco. Ó. Se eu conseguir mostrar que entre o beta e o meio vai existir um sujeito que está nesse conjunto, eu automaticamente mostro que o beta não será cota superior para o conjunto, né? Porque, afinal de contas, uma cota superior tem que ser maior ou igual que todos os elementos do conjunto, né? Se eu conseguir achar um cara aqui, ele vai estar no conjunto e vai ser maior do que o beta. Eu posso definir, né, um número assim, ó, seja m igual a beta mais meio sobre 2. Esse sujeito ele pertence a Q, né? E também, o que vai acontecer? Né? Ó, esse m, pessoal, ele vai estar exatamente aqui no ponto médio, né? Esse aqui é o m. Ele vai estar abaixo do meio, né? E se ele está abaixo do meio e ele está em Q, ele é um elemento do conjunto B de bola, né? Então isso implica que M pertence a B. Só que por outro lado, olha só o que a gente tem, ó. Por outro lado, a gente sabe que o M é maior que o beta. Né? M é maior que o beta. Ou seja, o que eu mostrei, né? Que dado qualquer número abaixo do meio, eu sempre vou conseguir um elemento que está no conjunto, que é o M, que está acima do beta. Ou seja, o beta não pode ser cota superior para B. Tá? Então isso implica que B não pode ser cota superior para B. Mas veja bem, o meio é cota superior. E eu mostrei que ninguém abaixo dele é a cota superior. Então isso faz a gente concluir que o meio é a menor. Vou colocar aqui, ó, portanto, o meio é a menor cota superior de B. E na literatura a gente vai chamar esse meio de sup de B. A gente vai falar o seguinte, que o meio é o supremo de B. Tá? E aí, claro, eu vou definir supremo agora. Aqui, pessoal, eu vou colocar a definição geral do que é um supremo de um conjunto limitado superiormente. Tá? Digamos que você tem aqui um conjunto ordenado, e aí esse conjunto ordenado a gente pode pensar que são os racionais, tá? Porque os racionais têm uma ordem natural ali, né? Natural. A gente consegue pensar numa ordem em Q sem muitas dificuldades, né? Então, vamos lá. Pensa aqui, ó. Esse é um conjunto ordenado qualquer, né? Pode ser Q.
E aí vamos pegar x para ser um subconjunto limitado superiormente e não vazio, né? Isso é importante. Eu não coloquei isso aqui. O x é não vazio, né? X não vazio, tá bom? X não vazio. Aí vamos supor que exista um B pertencente a S que tem as seguintes propriedades. O B é cota superior do x, tá? No sentido que a gente já definiu nesse vídeo. E digamos que aconteça o seguinte. Eu desço um pouquinho, esse C aqui é um elemento de S, né? C aqui é um elemento de S. Né? C é um elemento de S. Então, digamos que eu desço um pouquinho, né? Na hora que eu desci um pouquinho, tá aqui o B, eu desci um pouco, eu vou garantir que o C não é cota superior de x, né? Ou seja, esse cara é cota superior, desci um pouquinho, perdi o fato de ser cota, né? Isso é equivalente, pessoal, a dizer o seguinte, que vai existir um cara do conjunto que vai estar entre C e B. Então, ele vai estar por aqui. Sendo que pode acontecer que esse cara coincida com o próprio B. Tá bom? Pode acontecer isso, por isso que eu estou colocando aqui o menor ou igual. Tá? Nesse caso, a gente vai dizer que o B ele é o supremo do conjunto X. E a notação para isso é B igual a sup x, né? Então, só tem chance de ter supremo um conjunto que for limitado superiormente, tá? Nos exemplos que a gente apresentou agora há pouco, a gente tem aquele conjunto B, que eu defini, né? Vou colocar aqui exemplo. Aquele conjunto B que eu defini aqui, né? X pertencente a Q, tal que x é menor que meio. Aquela conta que eu fiz agora há pouco mostra exatamente que o supremo desse conjunto é meio, tá? A maneira de mostrar isso é a conta que a gente fez agora há pouco, tá? Bem, de forma análoga, a gente consegue definir também ínfimo de conjunto. Ó, aqui eu estou colocando a definição do que é ínfimo, é bem análogo à definição de supremo, né? A diferença aqui é que a gente vai... Claro, a gente tem um conjunto ordenado, né? Um conjunto S ordenado. Aí eu vou pegar o X, né? Sendo um subconjunto de S, que é não vazio, só que limitado inferiormente agora, né? Aí digamos que exista um A, né, em S, que tem as propriedades de ser cota inferior para X, né? E digamos que você esteja aqui com um conjunto, né? Aí você está querendo definir o ínfimo. Se você subir um pouquinho, ó, esse cara é cota inferior, né? Se você subir um pouquinho, então necessariamente esse cara aqui deixa de ser cota inferior do seu conjunto, tá? Ele vai deixar de ser cota inferior de x. E isso é equivalente a dizer o seguinte, que vai existir um x que vai estar aqui, né? Ele vai ter que estar entre o A e o C, x em x, né? Sendo que pode ocorrer desse x coincidir com o ínfimo, né? O ínfimo pode estar no conjunto ou não, assim como o supremo pode estar no conjunto ou não, né? Aí nesse caso a gente fala que o A é o ínfimo de x, né? E a gente escreve que o A é igual a ínf x. Aí de forma muito similar ao que a gente fez para o caso daquele conjunto B, né? Que a gente trabalhou com ele agora há pouco, a gente consegue mostrar sem muita dificuldade que para esse conjunto C aqui, o ínfimo dele, né? Você vê que ele é limitado tanto inferiormente como superiormente, né? O ínfimo dele aqui vai ser o meio e o sup dele vai ser 1, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque se faz exatamente do mesmo jeito que a gente fez para aquele conjunto B, tá? Por mais que isso talvez possa parecer simples, né, para algumas pessoas, né? Não sei qual é o nível que você está, você que está assistindo essa aula, mas acho que vale a pena fazer esses casos mais simples para você, de fato, verificar se entendeu o conceito, tá? Pessoal, acho que para uma videoaula já está de bom tamanho isso aqui. Na próxima aula a gente retoma essa discussão do sup e do inf, tá bom? Eu espero que vocês tenham compreendido a aula. Um abraço e até a próxima!